Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Queridos amigos do Ideal Espírita, caríssimos irmãos outros que eventualmente aqui se encontram e que optam por compreender a verdade sob a ótica de outras bandeiras científicas, filosóficas, religiosas. Bravíssimos trabalhadores, frequentadores, trabalhadores voluntários, como devem ser, frequentadores da nossa querida Federação Espírita Pernambucana, a Casa de Itagiba. Que a permanente e serena paz do Mestre Jesus aqueça os nossos corações, a fim de que nós possamos aprimorar os nossos atos e que esta mesma paz, não a paz do mundo, a paz que o Cristo nos legou quando João registrou: a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Que esta paz ilumine também o nosso discernimento, esse departamento delicado de nossas mentes, responsável pelas nossas tomadas de decisões. Porque iluminados pela paz do Cristo, é máxima a probabilidade que escolhamos sempre pelo bem, pelo bom, pelo belo, pelo nobre, pelo justo. O processo evolutivo, quando visto do ponto de vista material, deixa algumas lacunas que a ciência acadêmica não é capaz ainda de resolver. É fácil verificar em investigações aparentemente antigas de explicar a evolução da natureza somente olhando para os implementos físicos e os sinais que a biologia químico-física nos oferecem, não nos capacita a entender todo o processo na sua integralidade. Isso porque parte desse processo evolutivo se dá e ocorreu no plano invisível para a maioria de nós. O processo evolutivo, que não é uma opção, se dá nos dois planos da vida. É por isso, por exemplo, que o homem comum temporário ainda não consegue entender como células procarióticas são capazes de transformarem-se em células eucarióticas. Me permitam fazer um parênteses. As procarióticas são as células cujas organelas não ainda estão desenvolvidas, separadas. Se compararmos a uma empresa, seria como se elas não tivessem as suas divisões, as suas seções ainda preparadas. À medida que a biologia se prepara pela influência do espírito imortal, que ainda estagia como um princípio espiritual, este sistema orgânico começa a se organizar de modo tal que vão aparecendo nos seres primitivos seções, departamentos responsáveis pelas mais variadas funções. O homem temporário sabe que estas organelas vão se transformar no futuro no que hoje conhecemos pelos órgãos dos sentidos e por todos os outros responsáveis pelas mais variadas funções do nosso organismo físico. É assim, então, que células primitivas que compõem os seres que chamamos de bactérias, de cianobactérias, vão evoluindo até transformarem-se em células complexas, cujas partes estão bem delimitadas e onde o princípio espiritual, agora aprimorado, irá poder manifestar toda a sua potência espiritual. Quem desenvolve todo esse arcabouço biológico, senão o princípio espiritual? É por isso que no capítulo 3º da obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que é o princípio espiritual que disciplina as células, indicando talvez aí o primeiro trabalho
executado pela criação mais nobre de Deus. É na disciplina das células em que se encontra, segundo André Luiz, a primeira atividade do espírito imortal que somos, a fim de evoluir, a princípio, sob a orientação, sob a tutela das potências divinas, o organismo físico que hoje temos. Porque o trabalho é o combustível do progresso. Não há progresso, portanto, não há processo evolutivo que não derive do trabalho. Não por acaso, Viana de Carvalho dirá no capítulo 25 da obra Enfoques Espíritas que o trabalho fomenta o progresso, sem o qual não existe desenvolvimento, seja temporário, seja espiritual permanente. É assim que já na abertura do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o senhor Allan Kardec, no item 2, assevera que o progresso é filho do trabalho. Não há, portanto, método mais eficaz de progredir a natureza nem os espíritos que são a potência inteligente dela, senão o método de nos convidar ao trabalho. Mas, evidentemente, que este trabalho do qual nos referimos não necessariamente depende de uma remuneração que também é temporária e passageira. Foi por isso que, ao perguntar sobre como poderíamos definir o trabalho, Allan Kardec ouviu na questão 675 de O Livro dos Espíritos de que o trabalho era qualquer ocupação útil. É, portanto, assim que somos convidados pela natureza, desde os primórdios da nossa existência, à evolução, através do trabalho. Em percebendo a necessidade do trabalho, Paulo de Tarso, quando chegou à casa do caminho, deparou-se com uma realidade que o fez assustar-se. Ele percebeu que ali havia centenas, quiçá milhares de criaturas necessitadas de assistência. A Casa do Caminho, igual à Federação Espírita Pernambucana, recebe centenas de criaturas como nós, necessitadas de amparo, de assistência, das mais variadas formas: espiritual, aquecimento do estômago, orientação. Mas Paulo percebeu que os pouquíssimos e raros trabalhadores que ali se encontravam não dariam conta da tarefa. Havia apenas Pedro, Tiago, João, para tomar conta daquelas centenas de necessitados. Pedro saía logo cedo, de porta em porta, recolhendo donativos, alimentos, roupas, e no fim da tarde chegava extenuado à Casa do Caminho para distribuir com os carentes. Paulo se perguntava: e o ensino de Jesus? Pedro não tinha nem condições físicas para proferi-lo. Foi então que Paulo teve uma ideia que irá transformar o trabalho cristão no mundo. Pedro olhou para os necessitados, carentes, adoentados e disse: ei, você, já estás melhor um pouquinho? Levanta-te e passa a ajudar. Ei, você aí, levanta-te, já és capaz de ficar de pé. Ora, ainda estou debilitado, mas já consegues falar. Levanta-te e vai distribuir um pouco de conforto com a tua oratória. Paulo foi da casa dos cristãos à época trazê-los, porque tinha muitos cristãos à época que eram cristãos, mas não saíam de dentro de casa. Não se predispunham ao serviço. E sem trabalhar, eles eram apenas crentes da palavra do Cristo. Sem a obra, sem o serviço, eram apenas serviçais da fé.
Foi desta forma que Paulo então transformou a obra cristã no maior movimento de solidariedade do mundo. Talvez esta não seja uma notícia bem agradável de ouvir, mas todos os trabalhadores que vocês encontram na Federação Espírita Pernambucana são iguais àqueles carentes, apenas recém-levantados, dispostos nem tanto agora a ajudar. Sede tu também aquele que ainda se encontrando debilitado possa dizer, não a mim, mas a ti mesmo, que já és capaz de servir, de ajudar para trabalhar, para servir. É somente desta forma que entendemos que o processo evolutivo irá se materializar verdadeiramente. Porque não há outro combustível para tal. Mas mediante o trabalho que se nos apresenta, seja na repartição profissional que tu serve, seja no ambiente doméstico que Deus te colocou, seja na casa de oração e serviço que tu escolhestes para aprimorar os teus sentimentos, há 3 desafios a enfrentar. Há vários, mas eu gostaria de chamar a atenção para os 3 desafios que Emmanuel vai nos lembrar quando irá comentar o texto de João, que está no capítulo 5 do seu Evangelho, versículo 17, que diz: o Pai trabalha continuamente, trabalha até hoje, palavras do Cristo, e eu trabalho também. Emmanuel escreve 5 preciosas mensagens a respeito deste tema. Eu gostaria de comentar 3, porque são 3 literais desafios para quem se predispõe ao trabalho. A primeira está no capítulo 4 da obra Caminho, Verdade e Vida. É a mensagem que o benfeitor intitula de trabalho. E Emmanuel diz mais ou menos assim: quem está varrendo as ruas deseja ser o empresário da mesma que cuida. Quem dirige os ônibus anseia por ter seu carro próprio. Quem cuida de crianças nas primeiras séries sonha um dia, quem sabe, em lecionar para os universitários. Nós estamos sempre, este é o primeiro desafio do trabalho, nós estamos sempre a reclamar da tarefa que fazemos. Sempre. Não importa qual a tarefa que façamos. Este foi um legado do esforço evolutivo que fizemos. Trouxemos dele o ranço da reclamação. Nós acreditamos sempre merecedores de fazer diferente do que estamos fazendo. E então cumulamos reclamação. Você já conviveu com alguém que reclama? É bem legal, não é? Então imagine como as pessoas adoram conviver com você quando você reclama. Imagine a simpatia que és quando antes do bom dia desferimos reclamações, apontamos defeitos, indicamos erros na tarefa a ser ainda executada. Na mensagem que citei, o benfeitor Emmanuel diz assim: o problema não é de gênero de tarefa. O problema nosso não é da tarefa que estamos executando agora. Porque se somos espíritos em processo evolutivo, seres que nascemos e renascemos, não te espantes, quem pedes hoje amanhã terá que servir. Quem se mantém sentado amanhã deverá ficar de pé. A tarefa que tu não fazes hoje, certamente irás fazer amanhã. Por isso Emmanuel nos indica, o problema não é de gênero de tarefa, mas de compreender a oportunidade que recebemos. Esse talvez seja o primeiro desafio na tarefa a servir.
O desafio de fazer sem reclamar, sem apontar os erros, disposto apenas a executá-la. E os hebreus têm uma forma poética de nos dizer isso. Vocês vão lembrar que na fábula em que aquele famoso casal transgride a lei divina, eles recebem como recompensa a bênção do trabalho. Do suor do teu rosto, diz o livro da Gênesis, no capítulo 3, versículo 19. Do suor do teu rosto, tirarás o teu próprio pão. E ainda hoje nós reclamamos do suor do rosto e do pão que recebemos. É um sinal do processo evolutivo que não se faz sem serviço, sem trabalho. Portanto, se ainda alimentamos a esperança da evolução em ócio, estamos indo de contrário ao princípio da natureza que nos impulsiona para frente. É necessário conter a ânsia de reclamação, acostumando-se a fazer o que nos foi ofertado, o que nos foi oferecido, nas melhores das possibilidades que temos para executá-la. Esse é o primeiro desafio, a reclamação. Não conseguiremos executar bem as tarefas se nos mantivermos na postura de quem somente reclama. Mas no capítulo 28, de outra obra do benfeitor Emmanuel, Bênçãos de Paz, Emmanuel vai indicar um outro desafio que o trabalhador, seja remunerado ou não, precisa enfrentar. É o trabalho do desencanto. Porque é natural a energia inicial na execução da tarefa. O ânimo de quem iniciou o serviço. Mas com o passar do tempo, nós vamos verificar que nem toda rocha que a gente quebra dá a água que a gente espera. E então a gente vai executando certas tarefas, mas não vamos verificando o resultado delas. É comum talvez que tu se debruce sobre a educação do teu filho por anos, por décadas, e que hoje se depare com a triste situação que não foi a que tu esperavas para ele. É natural que tu tenha disponibilizado as mais fecundas energias no aconselhamento dos parentes queridos. E eu sei o quanto é doloroso. Eu sei não, eu imagino. O quanto é doloroso verificar que a maioria das tuas indicações não estão sendo seguidas hoje. Que por mais que tu derrame lágrimas, que por mais que tu peça, a maioria dos esforços que fazemos nem sempre são coroados com os frutos que imaginamos estar plantando. E então diz Emmanuel na obra que citei, no capítulo que indiquei. Nasce com o trabalhador o desencanto. Desencanto semelhante a quem? A quem atravessa o deserto nas variadas direções, sem encontrar saída. Vencer o desencanto de quem apenas foi convidado a plantar. Eis o desafio daquele que se predispõe apenas a servir. O trabalho do Cristo nos convida não ao serviço, mas ao servir. A maioria das obras que tu tem empreendido erguer não serão por ti colhidas. Não seremos nós a colher os frutos que plantamos. Isso nos lembra o pai de um amigo que estava com 85 anos e plantava
no quintal de casa uma jaqueira. E então passou um vizinho pessimista, sempre usar. E disse assim: mas seu Keune, por que o senhor está plantando jaqueira? Jaqueira demora décadas para dar frutos. Para de plantar essa jaqueira. Por que não planta algo que possamos saborear no ano que vem? O que ele estava indicando de modo velado. Tratava-se de um senhor e ele acreditava no desencarne do vizinho. A gente sempre acredita no desencarne do outro. E esquece de preparar o nosso próprio. Seu Keune olhou para o vizinho pessimista e disse assim: será a oportunidade de oferecer as frutas de volta que saboreei durante toda a vida e que nunca plantei nenhuma. A maioria dos frutos que colhemos hoje não foram por nós plantados. O que foi que nós plantamos na Federação Espírita Pernambucana? Olha o tanto que estamos colhendo hoje. O que foi que nós plantamos nas repartições profissionais a que servimos hoje? Apesar da remuneração justa e necessária que tu recebes hoje. Quantos tijolos lá pusemos? Talvez nenhum. Porque o desencanto pelo trabalho que ainda não apresenta seus frutos? Se já sabemos pela palavra do Cristo que os frutos não são por nós recolhidos. Segundo desafio daquele que empreende servir é o de vencer ao seu próprio desencanto no serviço de servir. O terceiro que vos convido a meditar é a fadiga. A fadiga é o cansaço. É o cansaço pela tarefa empreendida. E quem de nós não está cansado do serviço que faz? Nós fomos educados na relação com o trabalho para o descanso. Vejamos que a nossa organização social profissional nos convida para que no final da empreitada nós, de modo muito justo e necessário, nos aposentemos. Num sinal claro de que a nossa relação de servir é a relação de quem espera descanso. Também por isso, Jesus nos lembra, o Pai trabalha continuamente e eu trabalho também. Porque se a gente aplicar o princípio da evolução, imaginaríamos que Jesus, sendo um espírito no estágio crístico, não necessitasse mais de trabalho. E ele vem de modo muito claro nos lembrar que ele também trabalha. No indicação de que os espíritos, tendo atingido a categoria de Cristos, continuam trabalhando. E de que o próprio Deus continua a executar tarefas na manutenção do universo. Porque Deus não administra a vida através de um aplicativo de celular num gabinete. Nós estamos em Deus como Ele está em nós, sem que o sejamos. A fadiga, a vontade quase que intransponível de parar a tarefa para o descanso. Que também é uma lei da natureza, mas que somente indica a conclusão do serviço. É por isso que no capítulo 8 da obra Estude e Viva, 28. Estude e Viva, capítulo 28, Emmanuel diz assim, em relação à fadiga. Talvez a nossa vontade de repouso seja o anseio do descanso antes da tarefa executada. A gente acredita que o nosso serviço já está completo
e então desejamos descansar. E eu não estou falando da reforma da Previdência, fiquem tranquilos. Porque a tarefa não tem o caráter político-econômico. Eu estou falando de que as nossas tarefas talvez não estejam ainda maturadas para que nós repousemos conforme Deus indicou aos hebreus. O repouso é uma indicação clara da obra construída. Não é convite à inércia. O terceiro desafio, portanto, é vencer a fadiga de quem anseia pelo repouso ainda não merecido. Reclamação, desencanto e fadiga. Quem é capaz de vencer esses três monstros do trabalho a executar? Jesus, conforme sabemos, ia continuamente a Jerusalém. Participava das variadas festas que aquele povo celebrava, seja pela libertação dos vários cativeiros que precisaram enfrentar, seja somente para celebrar a vida que vai para além dos implementos físicos. E uma dessas visitas, narra o apóstolo João, no capítulo 5, Jesus entrou pela porta das ovelhas. Era a porta da cidade de Jerusalém, por onde as ovelhas que seriam sacrificadas adentravam. Depois de alguns passos, o Cristo deparou-se com a famosa piscina de Betesda. Em aramaico, Bezata. Diz os historiadores que a piscina era composta por 5 pórticos, descidas, entradas para a água. Havia naquela piscina uma crença, a crença de que, ao amanhecer, um anjo tocava as suas águas. E ao tocarem as águas, os anjos permitiam que as mesmas se tornassem curativas. E então, naqueles dias festivos, em torno da piscina, eram abarrotadas de paralíticos, cegos, coxos, dementados, perturbados espirituais, desejosos de cair nas águas curativas. Quem de nós não gostaria de cair na bênção de uma piscina que nos curasse para sempre? Quem de nós não gostaria de reunir todos os esforços necessários ao aprimoramento de nós mesmos, substituindo-os por uma água curativa que nos livrasse das mazelas que nos trouxe a Federação Espírita Pernambucana? Ali havia um paralítico por 38 anos. Seus amigos o traziam para a piscina. Segundo Amélia Rodrigues, dirá no capítulo 15 da obra Dias Venturosos, ele era trazido todos os dias. Vocês não vão querer fazer a conta de 38 vezes 365, mas se quiserem a gente faz no celular. Por 365 dias. Por 38 anos, aquele homem desejava ser o primeiro. Porque a história, a crença, era que somente o primeiro que caísse na piscina de Betesda seria curado. E ele já não acreditava mais na possibilidade de cura. Porque depois de 38 anos buscando tratamento, buscando orientação, eu ia dizer assistindo palestra, mas aí já seria muita apelação.
Depois de tantos anos buscando a sua própria recuperação espiritual, ele já não acreditava mais nessa possibilidade. Jesus, como quem conhece as nossas necessidades antes que o peçamos, porque a oração não serve para Deus que ouve, mas para nós que proferimos, porque Deus já sabe o que a gente precisa. A gente ora para a educação dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias disposições testamentárias dos filhos que somos. Jesus aproximou-se daquele miserável que por 38 anos arrastava-se sobre o seu próprio corpo físico e disse-lhe: queres ser curado? Ele disse: eu quero, mas ninguém me joga na piscina. Os mais fogosos e mais espertos caem na água antes que eu me movimente. Talvez lhe faltasse a fé de ficar à borda e ao primeiro sopro dos anjos se jogar com fé na piscina. Porque se ele não fosse o primeiro, talvez tivesse medo de morrer afogado. Quantas piscinas nos detemos à porta, com receio de nos jogarmos nela? Ele talvez também esperasse que alguém piedosamente lhe pegasse no braço e lhe pusesse dentro das águas curativas para os hebreus. Não consigo. Vem sempre alguém primeiro que eu e entra na piscina, disse a Jesus. Jesus que examina e que sabe do nosso passado, das nossas necessidades de ontem, de hoje e de amanhã, olhou fundo naqueles olhos sofridos e disse ao homem: pega o teu catre, a tua maca, a tua padiola, levanta-te e anda. Nossa, ele não acreditou. Levantou-se assustado. No meio da multidão, eram dias festivos em Jerusalém. Eram dias de festa. Jesus evadiu-se no meio da multidão. E os pessimistas, olha eles novamente. Olharam para o homem e disseram: ele não pode carregar catre, não pode carregar maca, porque hoje é sábado. Mas já pensou? O homem acabara de ser curado da paralisia de 38 anos. E tinha alguém preocupado porque ele estava carregando a maca. E ele, acostumado com as dificuldades da vida, olhou para os pessimistas e disse: me ordenou o homem que me curou, que me levantasse, que pegasse meu catre e que andasse. Então eu vou andar mesmo que seja sábado. Naquele mesmo dia, diz João Evangelista, diz Amélia Rodrigues no capítulo 19, de Pelos Caminhos de Jesus. Naquela mesma tarde, Jesus reencontra aquele curado no templo de Jerusalém. Porque ele agora precisava exibir os seus dotes de curado. Por vezes nós ansiamos tanto a cura, mas acabamos por recolhê-la e voltamos aos mesmos sítios onde outrora enfermamos, não entendendo a mensagem que estava por trás do nosso catre, da nossa maca. Jesus, ao reencontrá-lo, disse-lhe: olha, agora que estás curado, presta atenção, tá? Para que não te aconteça coisa pior. Era a aula, era o ensinamento. Ele não entendia, e talvez nós outros ainda hoje também temos dificuldade de entender o quanto a saúde é perigosa. A gente deseja tanto a recuperação emocional, física, mental, mas não esqueçamos, está dizendo Jesus ao antigo paralítico, não esqueçamos de que
tão dolorosa como a doença, é perigosa à saúde. O que nós estamos fazendo com a nossa recém-recuperação? Jesus advertiu o homem: cuidado para que não te aconteça coisa pior. Porque a dor é uma consequência natural de nossas escolhas. Das escolhas da ignorância ou das escolhas da rebeldia. São sinais inequívocos dos caminhos por onde andamos. A perda do movimento dos membros inferiores é um recado ao livre-arbítrio. É preciso repensar os caminhos escolhidos. Assim como a perda da visão é um lembrete ao discernimento. Os pessimistas também estavam no templo e aproximaram-se do homem e disseram-lhe: quem foi que te curou? Ele, destemido, disse: ora, foi Jesus. Mas tu sabes que hoje é um dia de sábado, porque no sábado não havia possibilidade de trabalho de cura. Porque apressadamente nós entendemos que o 7º dia do descanso era sinal de inércia. Não, queridos, é o símbolo da tarefa concluída. O repouso é o símbolo utilizado pelo povo hebreu para indicar que Deus havia concluído a sua obra, mas que ainda lhe restava o serviço de mantê-la em funcionamento. Por isso Cristo asseverou e João registrou: o Pai trabalha continuamente e eu trabalho também. Para aqueles negligentes e ociosos, todo dia é dia de sábado. O convite do Mestre Jesus é para o serviço, independente do dia. Foi, aliás, um desses motivos que recolheram os fariseus para incriminar ao Cristo. De que ele executava obras, serviço, trabalho, no dia dedicado ao descanso. Jesus, conforme sabemos, não mexeu na lei de Deus porque é imexível, mas atualizou as recomendações temporárias humanas. Todo dia é dia de servir. Por isso o Cristo dirá aos fariseus também: eu continuo trabalhando, conforme o Pai também o faz. O convite da Federação Espírita Pernambucana é a todos nós, para que transformemos os momentos agradáveis de repouso necessários e justos ao trabalho de servir. Que possamos empreender a corajosa tarefa de ouvir a silenciosa advertência de Paulo de Tarso, que saiamos da condição somente de necessitados a carregar os nossos próprios cátares e nos transformemos em voluntário do bem para nós mesmos. Não há outro meio de acelerar o nosso processo evolutivo senão o trabalho dedicado ao bem que nós já temos condições de fazer. Eu sei que talvez tu, também eu, enumere diversas paralisias que possuímos. Aqui uns dirão que é paralítico da paciência. Acolá outros acusarão a miopia da compreensão. E não faltará aquele que se dirá incapaz de ajudar pelas dificuldades da força física. É o momento, portanto, decisivo em nossas vidas. É preciso servir ao próximo. É preciso empreender o salto que a evolução nos convida a fazer. De recolhermos a nossa maca
e de nos pôr, independente do dia, porque a organização em calendário dos dias é uma organização humana e temporária. É preciso empreender a coragem de fazer algo por alguém, de amar, com as ferramentas que temos, do degrau que estagiamos. Porque se Jesus, Cristo, trabalha, o que diremos nós? O sábado não venceu a disposição de Jesus em trabalhar. Porque não serão os regulamentos temporários que nos convidam à inércia que diminuirão a nossa sede de servir. É preciso transformar toda a nossa coragem de pedir ajuda em combustível de ajudar ao outro. E logo perceberemos o poder que o trabalho do amor ao próximo fará em nós mesmos. Assim como aquele paralítico, também nós outros carregamos a nossa maca e talvez, às vezes, nem tão dispostos a cair nas piscinas da saúde temporária, mas muitos dispostos a receber as curas mágicas e automáticas. Nos ensina o Mestre Jesus com seus próprios exemplos que ela é uma consequência da nossa disposição em levantar-se. Antes de curar aquele sofredor, Jesus disse-lhe: levanta-te. É preciso coragem de levantar. Ainda que os teus membros acusem as marcas dos equívocos do passado. Ainda que as dores acusem as tuas noites silenciosas. É preciso coragem para levantar-se e servir ao próximo. Com as ferramentas que tens do degrau que estagias. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.